Decorreu a 14 de maio, na sede de campanha nos Aliados, a quarta sessão das Conversas a Porto, desta vez sobre o tema da regeneração urbana e planeamento urbanístico. Convidados, os ex-ministros Valente de Oliveira e Arlindo Cunha, os arquitetos Rui Losa e Alexandre Burmester e o gestor Francisco Rocha Antunes. A conversa foi muito animada e envolveu muito público presente. Consolidou-se na necessidade de desenvolver e regenerar a cidade, respeitando o seu património e características. Se a reabilitação urbana está atrofiada, não é por má vontade dos proprietários, dos senhorios ou dos investidores. É simplesmente porque não há incentivos suficientes para que o mercado se interesse, apesar de honrosas exceções. É por isso que necessitamos de operações integradas de regeneração urbana, é por isso que precisamos de Arus, precisamos da CERU, nós queremos um Porto vivo. Com Rui Moreira vamos ter um Porto muito vivo. Estou convencido. Há um déficit geral de participação na discussão da gestão urbana e da gestão dos edifícios e dos projetos urbanísticos. E esse déficit normalmente resulta em cidades que se perdem completamente na teia dos interesses que cada um vai tendo, que nem sempre são os melhores, nem sempre são os piores, e perde-se a noção do grupo. E, portanto, é muito importante voltarmos a ter cidadãos a participar na discussão das questões do urbanismo e nas questões urbanas. Se as políticas não têm continuidade, não podemos ter sucesso. E então vem o Governo e define uma coisa. Gastou recursos a criar uma dinâmica. Vem outro a seguir, porque pensa de outra maneira, e então começa um outro processo, deixando perder a dinâmica que estava a ser recuperada do investimento feito anteriormente, e sucessivamente. Ou seja, não tínhamos ilusões nisto, particularmente. Sabemos que isto não se aplica, esta lógica não é só para a habitação urbana. Infelizmente, estamos a ver que se aplica em muitas das coisas que têm a ver com os problemas mais vastos que tem o país para resolver em termos de finanças públicas. Mas este é um dos casos notórios onde a continuidade das políticas é essencial. E, portanto, estamos aqui numa sessão pública de uma candidatura em que temos um candidato que assume a continuidade deste modelo, desta abordagem, naturalmente introduzindo dinâmicas que faltam e que são necessárias introduzir, ou seja, continuidade das políticas de reabilitação, e é neste sentido que eu tenho muita esperança, Dr. Moreira, que com a sua presidência da Câmara do Porto nós possamos dar à reabilitação um impulso que não tem havido, não por falha do município, mas por falha do Governo Central. Muito obrigado. A parte da crítica das medidas, como é que se resolve? Como é que se resolve esta coisa em relação à população? Só há uma maneira: explicar. Explicar tudo. Explicar continuamente. E, portanto, há problemas fáceis de resolver, problemas técnicos. Porquê é que são fáceis de resolver? Porque já foram muito discutidos. Problemas complicados de resolver, a parte financeira, porque não há dinheiro. Problemas complicadíssimos de resolver, porque tudo isto tem de ser explicado. E para explicar precisamos de tempo. E tempo é coisa que, numa pessoa que exerce um cargo público, é extremamente escasso. Nós só teremos uma resposta equilibrada se explicarmos à população porque é que fazemos isto desta maneira e o que é que esperamos que aconteça. E, portanto, as parcerias com toda a sorte de gente. Explicar aos empreiteiros, explicar aos pequenos empreiteiros, ter conversas com os arquitetos, ter conversas com os engenheiros, ter conversas com os funcionários municipais, e muitas lá dentro, para dizer isto tem que se acelerar, isto tem que se dar prazos. E, portanto, isto é um exercício complicado, mas eu estou convencido que o nosso candidato tem mais do que sensibilidade e inteligência para tratar de articular todas estas valências. Muito obrigado.
O arquiteto Alexandre Burmester fez uma intervenção muito ilustrada, com projetos, exemplos, e alertou para alguns erros de planeamento que foram cometidos no passado, como a VCI, a que chamou o Muro de Berlim do Porto. E isto, para mim, chama-se o Muro da Vergonha da cidade do Porto. Isto chama-se o lado direito do rio, o lado esquerdo do rio, Berlim Oriental, Berlim Ocidental. Isto é um Muro da Vergonha. Eu sou completamente de opinião que esta VCI devia ser completamente reestruturada, devia se transformar numa avenida urbana e devia-se pegar no trânsito e deslocá-lo da cidade, da VCI, para fora da cidade. No final, Rui Moreira sintetizou a sessão em que recolheu contributos importantes para o seu programa eleitoral. Não me lembro, sinceramente. A nossa candidatura, ao propor este programa sobre o futuro, quer também mobilizar os cidadãos para participarem numa candidatura que é de cidadãos. Esta é a nossa lógica. Por muito que nos tentem empurrar para um lado ou para o outro, ou pôr-nos aqui a fazer promessas que nós não vamos fazer, com certeza que chegará ao ponto de apresentarmos propostas que são coisas diferentes, por muito que nos tentem empurrar, aquilo que nós estamos a tentar é exatamente também mobilizar a cidadania. Porquê? Porque foram os políticos que andaram durante muitos anos a dizer que havia falta de cidadania. Então, onde é que está a sociedade civil? Estamos aqui, portanto, somos nós, e nós estamos aqui exatamente para tentar, em conjunto, chegar a conclusões. Não vamos certamente chegar a um consenso absoluto. Vai haver pessoas que daqui a alguns meses, alguns de vós, quando nós apresentarmos daqui a algum tempo o nosso programa, vão concordar com coisas e vão discordar de outras. E vão dizer, olha, se calhar aquela ideia que eu dei não é possível, porque, como compreendem, tem que haver um momento em que um programa não pode ser caótico. Tem que ter uma lógica. Agora, o que vos posso prometer é que a lógica obedecerá exatamente àqueles critérios fundamentais que nós anunciamos desde o primeiro dia e que aqui estamos a discutir. Eu disse no meu discurso, em que anunciei a minha candidatura, dei 2 exemplos do que nós queríamos. Disse que nós queríamos uma cidade mais confortável e uma cidade mais interessante. Acho que na altura, pelo menos, houve algumas pessoas que não perceberam exatamente o que nós estávamos a dizer, mas eu vou tentar definir melhor, porque nós estamos a construir este conceito. A cidade tem que ser mais confortável. Porquê? Porque essa é a condição fundamental de nós dizermos que a cidade é nossa. Se a cidade não for mais confortável, e nós estivemos aqui a discutir o conforto da cidade, se repararem, como discutimos da nossa casa, nós temos o direito de discutir o conforto da cidade. E isso é muito importante, principalmente para quem cá vive. Naturalmente, eu gosto muito de atrair turistas e o Porto tem que o atrair, e depois falei porquê. Mas é fundamental, antes de mais nada, que a cidade seja confortável para nós. E a cidade, neste momento, não é confortável para nós. Ou, pelo menos, é para muito poucos de nós. A cidade, neste momento, é desconfortável. Porquê? Porque há um sentimento de insegurança na cidade, porque há um sentimento de descoesão na cidade, e depois há pessoas que vivem em graus abaixo do nível mínimo de condições de vida. E isso é naturalmente uma cidade, esse é o maior dos desconfortos. Portanto, a questão do conforto é uma questão que tem que ser absolutamente óbvia e transversal a todas as políticas da cidade. E a cidade também tem que ser uma cidade interessante. Quando nós dizemos que a cidade deve ser interessante, é interessante no sentido de oferecer oportunidades, criar oportunidades, ser uma fábrica de oportunidades, que ao mesmo tempo entusiasme os seus cidadãos a escolherem esta cidade em vez de outra, e ao mesmo tempo atraia aqueles que não vivem cá, porque isso só é possível através de uma cidade interessante. Queria também fazer um último comentário sobre uma coisa que o Alexandre falou e que me parece absolutamente crítico, e que também tem a ver com o ambiente que aqui foi falado. É a questão dos planos diretores municipais. Também tenho a convicção, e o Alexandre sabe, porque nós muitas vezes temos falado sobre isso, que a lógica dos planos diretores municipais tem que ser naturalmente revista. E no caso do Porto tem que ser revista, e aqui sim era muito importante haver uma visão metropolitana, para que as coisas encaixem, porque eu não tenho essa ideia que sejam precisas não sei quantas pontes, acho que se calhar podem ser precisas 1 ou 2, mas não sei quando. Agora, se não houver um entendimento entre Porto e Gaia, corremos o risco de começar a construir uma ponte, ficar só metade e depois os outros começarem a construir a ponte 7 metros à frente. Muitas vezes o que tem sucedido, eu sei que isto parece uma anedota, mas o que tem acontecido muitas vezes, não é? Portanto, nós temos que encontrar uma fórmula de articulação supramunicipal que envolva os municípios que estão à volta do Porto. E isso é absolutamente imperativo e poderia resolver problemas, por exemplo, como já hoje aqui foi falado, sobre o problema da circunvalação, por exemplo, em que envolvem 4 municípios, é assim?
4 municípios e depende das Estradas de Portugal. Agora é do Instituto, aquilo está sempre a mudar de nome, para mim ainda é Estradas de Portugal, mas é um instituto. E, portanto, não é fácil, sem irmos buscar população não residente, encontrar forma de viabilizar isso. Isto representa um grande desafio. Representa também, quando nós fazemos a promoção do Porto, quando pensamos no Porto enquanto um sítio fantástico para as pessoas visitarem, para virem ver, para virem olhar para a cidade, para ver aquilo que é a sua história, aquilo que é a sua cultura, aquilo que é a sua movida, aquilo que é o Rio e que é a arquitetura, nós temos também que introduzir aquilo aqui entre a marca, entre as várias marcas que vão compor esta marca, temos que entrar aqui com o comércio. E aqui cria uma grande oportunidade também, porque o que tem surgido no Porto nos últimos tempos, em termos de lojas de comércio, daquilo que se chama loja de comércio tradicional, é muito curioso ver o espírito inovador. São lojas que os turistas não encontram na terra deles, ou seja, que não encontram, passa a expressão, no Norte Shopping, porque essas aí são todas mais ou menos iguais. Portanto, esta diversidade também é uma diversidade que nós temos que cuidar e que também surge como oportunidade. Mas queria-vos agradecer mais uma vez, dizer que contamos com todos vós. O arquiteto Rui Losa gosta muito dos contributos nesta matéria. Aqueles que quiserem contribuir, entram em contacto connosco, por favor. Contribuir com ideias, naturalmente. É sobre isso que eu estou a falar. Muito obrigado. Boa noite. Arlindo Cunha e Alexandre Burmester explicaram a motivação para terem participado nas conversas à Porto. Uma forma aberta de participação de cidadãos que aqui querem vir, exprimir as suas ideias e dar o seu contributo. Claramente, aliás, uma conversa à Porto é uma conversa franca, em que muitas vezes nós não estamos necessariamente de acordo todos, mas tudo somado e conjugado ao final dá uma coisa que faz sentido. E acho que aqui hoje, no meio da diversidade de intervenções, saiu alguma ideia que faz sentido no que respeita, no caso concreto de hoje, em relação à reabilitação urbana da cidade. Se lhe pedisse para caracterizar o Dr. Rui Moreira em 2, 3, 4 palavras, quais é que escolheria? Eu diria que é um homem que compreende o Porto, conhece bem o Porto, compreende-o, e é um homem que ao longo da sua vida realizou coisas. Portanto, com essas 3 condições fundamentais, conhecer, compreender e realizar, teremos um bom presidente à frente do nosso município. Revejo com certeza, acredito que a vida das cidades passa fundamentalmente pela participação dos cidadãos, e a participação dos cidadãos é ouvi-los, fazer a escutação de vida, mas não é ouvi-los só apenas e tão somente na altura das campanhas, é principalmente, se calhar, ter meios e instrumentos de lhes poder ouvir durante todo o tempo. Aliás, não é um problema apenas de cidades, se calhar é um problema de país, é uma democracia mais ativa. Acho que foi uma conversa de gente do Porto, que estava aqui preocupada com os problemas do Porto, e, portanto, nesse sentido, é uma conversa à Porto. Se lhe pedisse para caracterizar o Dr. Rui Moreira em 2, 3 palavras, deu para perceber que o conhece razoavelmente bem, quais é que escolheria? Não sei, é muito difícil a gente definir as pessoas ou qualquer coisa por meia dúzia de palavras. Conheço realmente o Rui Moreira há muitos anos, é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que tem sempre se preocupado com os problemas não só da cidade, mas da região, de uma maneira independente, partidária, e, portanto, nesse sentido, é se calhar uma pessoa que tem muitas qualidades para vir ocupar o lugar que pretende.